Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Mais um react aqui no canal. Dessa vez, reagindo ao Ancapsu, com o título que é Universidade Federal do Rio de Janeiro discute facilitar disciplina de cálculo na engenharia porque cotistas não conseguem passar. Inclusive, eu abri a notícia aqui também, porque eu acho interessante esse assunto, então vou usar esse react para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre cota, sobre universidade e tudo mais, e o que der para encaixar aí, né? Então vamos ver o, o que o Ancapsu vai falar sobre isso, e porque eu achei o título meio. É clickbait, né? Tô cansado de cair em clickbait aqui, mas eu li a notícia antes de ver o vídeo, e na notícia não tem nada sobre ser especificamente para cotista, né? Eu acho interessante, eu quero ver qual que vai ser o argumento que ele vai usar para sustentar o título dele, né? Porque se você voltar aqui na notícia, se você for ver a notícia, fala de 70% de reprovação. Inclusive, isso é algo comum nas universidades. Não deveria ser comum, mas é algo comum. A maioria dos cursos em universidades públicas sempre tem uma matéria do cão, assim, uma matéria onde você tem um alto índice de reprovação. E geralmente é por vários motivos, assim, nunca é um motivo só. Às vezes é uma associação de motivos que faz aquela matéria ser um saco. Mas todo curso tem, e sempre, tipo, a coisa mais comum é quando um calouro chega numa universidade pública, é, já começa as piadas sobre isso, né? Sobre o que você vai fazer quando você passar em tal disciplina. Já vai comprando livro de tal disciplina. Os veteranos já vão passando até um medo, né? Até alguns lugares já tem até uma conversa sobre isso, né? Sobre os veteranos estragarem meio que a experiência dos calouros, porque acabam passando medo em algumas matérias, né? Mas isso não deveria ser normal, mas é comum. Pergunte para qualquer pessoa que passou por uma universidade pública que vai ter uma matéria que é a matéria com muito mais de 50% de reprovação. E a gente começa a ver e começa a estranhar, né? Por que será? E geralmente eu já adianto que não é um fenômeno só, geralmente é uma sucessão de fenômenos. A matéria é difícil, o professor é meio babaca, ou o professor não tem didática, ou o professor não consegue passar a matéria, ou os métodos de avaliação são muito arcaicos, ou tudo isso junto. É complicado. Mas eu já. 2 minutos de vídeo e eu nem cliquei, e eu ainda vou chamar isso aqui de React, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o Ancapsu tem para falar para nós. Esse é o Ancapso e nós vamos falar aqui que, olha só, a minha escola lá, a Escola Politécnica da UFRJ, onde eu me formei, vai mexer no curso de cálculo para reduzir taxas de reprovação. Pô, por que não fizeram isso na minha época, cara? Curso de cálculo lá na UFRJ é puxado, tá? Muita gente reprovou. Eu tive amigo meu que entrou, reprovou cálculo 2 4 vezes, foi jubilado e foi embora. Essa notícia foi sugerida por FNord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu também tive muita dificuldade de passar, mas felizmente consegui passar sem problema nenhum. Eu tive mais dificuldade em física. Física também é muito puxada lá na UFRJ. Enfim, olha só o problema que eles estão tendo aqui, né? Eles estão dizendo que 70% de reprovação da turma não é normal. Pô, na minha época era mais ou menos isso também, pô. O pessoal reprovava pra caramba em cálculo lá. Não sei se era 70%, mas reprovava muita coisa em cálculo. Enfim, e aí estavam falando aqui que o grande problema que eles têm é o seguinte, que olha só como é que a coisa encaixa, né? É, é, no curso André Rebouças, que aliás, André Rebouças, vocês sabem, foi um engenheiro negro aqui do Rio de Janeiro, que foi muito importante, fez várias obras aqui no Rio de Janeiro, são de autoria do André Rebouças, e até onde me consta, ele sabia muito de matemática, muito bom em matemática. E aí o que está acontecendo lá, né? Por que está esse problema? Eles estão dizendo que isso é uma forma de racismo institucional. Lembra, agora você tem um monte de vaga na UFRJ que é por cota. Então, não é que as pessoas negras tenham dificuldade com matemática, não é isso. O problema todo é o seguinte, como entra por cota, entra o pessoal que teve menor estudo antes, né? Então, a pessoa naturalmente tem mais dificuldade de encarar o cálculo. O cálculo é uma matéria difícil, não é uma matéria fácil, não. Então,
O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo aqui, olha só, o número de alunos negros que se formam no curso de engenharia é de aproximadamente 42%. Caramba, tá muito bom, pô, na minha época. A minha turma, quando eu entrei no FRJ, Muito. Como assim? Tá muito bom. Caramba, como assim tá muito bom? Menos da metade se forma? Não tá muito bom, mano. Enquanto a dos alunos brancos é de 90%. Não tá muito bom, cara. entraram 60 pessoas, formaram 4. Da turma que entrou comigo, formaram 4 pessoas. Tá muito melhor hoje em dia, pelo visto. Enquanto a dos alunos brancos é de quase 90%. Ou seja, eu entendo que ele está dizendo aqui que a taxa de sucesso é a quantidade de pessoas que chega no final do curso, né? Então, mas isso aqui não é surpreendente, porque é aquele negócio, a engenharia é uma atividade que tem, a matemática na engenharia é muito puxada mesmo. E quando a pessoa entra sem ter uma formação prévia adequada, ela acaba tendo esse problema. Não é problema de raça, não é que a raça não tenha capacidade de fazer isso. É a questão que a pessoa entra com uma nota menor, justamente indicando que ela não teve uma preparação tão boa para entrar nesse curso, né? E aqui, aí você vê qual é o problema, né? Essa- Primeiro que essa questão da nota menor não é totalmente verdade, assim. A questão de você. O sistema do. É o FRJ, né? O FRJ é SISU. Quer ver? Vamos ver. Nota de corte. A gente nunca sabe. A nota de corte é a nota, teoricamente, que você tem que atingir para passar no vestibular, né? E a nota de corte muda a cada ano. Mas dá pra gente ter uma noção, né? Por exemplo, nota de corte, engenharia. Sei lá, engenharia civil FRJ. Vamos fazer uma pesquisa de padaria aqui. Vamos ver. Vamos ver se. Quero bolsa, vamos ver. Quero bolsa. Puta, não. Aqui. Ó, vamos ver. Selecione um curso em engenharia. Vamos pegar engenharia civil. Ampla concorrência, por exemplo. Deixa eu. Sai daqui, pop-up. Sai daqui, pop-up. Nota de corte, ampla concorrência 751. O que isso quer dizer? Ampla concorrência são para todas as pessoas. O SISU, para quem não tem conhecimento, se eu não me engano, são quatro tipos de concorrência. Ampla concorrência é o grupo das pessoas que não se enquadram em nenhum tipo de ações afirmativas. Daí a gente tem as ações afirmativas para o PPI, preto, pardos, indígenas, temos ações afirmativas de renda e temos ações afirmativas de escola pública, né? Então, isso é muito importante falar também, né? As ações afirmativas, elas não são só étnicas. As ações afirmativas elas também são de renda e de escolaridade, se você cursou escola pública, né? Então, por exemplo, ó, ampla concorrência, cota de escola pública. 731. Abaixou só 20 pontos. Então não é uma nota muito mais baixa. Portador de necessidades especiais. 592. Aí já é uma nota menor. Vamos lá. Vamos lá. Cota racial de escola pública. 648. Também não é uma nota super mais baixa. É uma nota mais baixa, mas não é uma nota super mais baixa, né? E aqui tem vários tipos de renda, né? Cota de renda, escola pública e renda junto, né? Você viu que a cota. Deixa eu ver se tem só cota racial. Não tem só as cotas raciais. Mas é um abaixo de 100 pontos, vai? Cota racial e escola pública para ampla concorrência. E logicamente você tem um número muito mais alto, assim. Mas você tem uma diferença de 100 pontos, 90 pontos. Não é uma nota super, super, super mais baixa. E até as pessoas de escola pública também não tem uma nota muito, muito, muito mais baixa. Lembrando que a nota de corte do SISU é feita pelas pessoas que entram, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que tem 10 vagas. Em 100 pessoas se inscreve. Dessas 100 pessoas vai fazer o cálculo de quem tem as 10 notas mais altas. Daí a nota da 10ª pessoa vai ser a nota de corte, certo? Então, pode ser que a primeira pessoa tenha, nessa questão da cota racial de escola, tipo,
se fossem 10 vagas, essa aqui é a nota da 10ª pessoa. Então, do nono pra cima, eu tenho notas maiores. Entende? Pode ter um 900 aqui, pode ter um 800. Então, essa questão da pontuação é complicado. A gente pode falar que é muito mais baixa, porque aí parece só que é só um problema da pessoa. É individualizar o problema, né? Falar que o problema não tem nenhum problema no sistema que atrapalha essa pessoa, quando a gente sabe que tem, né? Então, vamos ver, por exemplo, medicina, né? Medicina, ampla concorrência vai ser uma nota 800, sei lá, 817 e 824. É cota de escola pública. 808, 812. Não abaixou muito. Cota racial e de escola pública. 767, 774. Ou seja, uma diferença de novo, de 90, 100 pontos. Você pode falar que é uma diferença? É uma diferença. Mas não é como se fosse, nossa, a galera de cota tá passando com metade da nota que a galera de ampla concorrência tá passando. Também não é por aí. E lembrando que essa aqui é a nota do 10º lugar. Pode ter, no exemplo que eu falei, não sei quantas vagas são. Mas aqui passou galera com nota maior. Pra essa aqui ser a 10ª nota, teve uma galera com nota muito maior. Cota de renda escola pública, por exemplo. Vamos ver. 794, 795. Se você for para ampla concorrência, ó, não é uma disparidade. Nossa, a galera da ampla concorrência é super mais inteligente. Não é por aí também, né? Eles estão querendo mudar o curso de cálculo, ou seja, vão ter que facilitar alguma coisa no curso de cálculo para a galera passar, para não reprovar o pessoal, e aí que você Mudar o curso não necessariamente é facilitar. vai ter o problema maior. Você pode mudar a didática, você pode mudar sistema de avaliação, você pode dar mais monitorias, você pode aumentar o número de aulas, você mudar o curso, você pode mudar a grade, certo? Não necessariamente é facilitar. Lembrando que, principalmente, a gente pode ter grades bem ortodoxas, no sentido de ser bem antigas, né? Aquele currículo que você cheira e você fala, nossa, cheiro de pó? Caramba, estamos estudando como se estivesse em 1930. É muito comum. No final das contas, que é aquele que eu falo sempre, né? Que você vai ter que começar. Aí você vai estimular o racismo no final das contas. Por quê? Porque quando formar o pessoal no final, você vai formar o pessoal que fez o cálculo do jeito certo, né? E o pessoal que foi ajudado Cálculo do jeito certo. pelas cotas até o final. Ou seja, o pessoal que. Veja, não é culpa das pessoas. Elas já entraram na faculdade com um déficit de estudo, de conhecimento, de matemática e coisa e tal. Então a dificuldade é essa, né? É difícil você recuperar isso na faculdade, né? E daí, ou seja, só que. Não é difícil se você tiver um sistema mais humano que entenda essa dificuldade, né? É difícil se você tem um sistema que, tipo, você não enxerga essas dificuldades e você fala, ó, você vai ter que passar em tudo isso aqui. E lembrando, de novo, um cara para conseguir ter essa nota aqui em engenharia, por exemplo, vamos para outra engenharia. Engenharia elétrica, sei lá. Cota de escola pública. Ó, 747, ampla concorrência. 723, escola pública. Cota racial, escola pública. 659. Se esse cara tem uma nota de 659, cara, ele já teve que ralar no Enem. Essa nota não é fácil de conseguir, parceiro. Lembrando que Enem é matemática, português, redação, e matemática é peso 2 para engenharia. Matemática conta mais aqui. Então, se ele conseguiu passar para ter essa nota não é fácil. Qualquer pessoa que fez o Enem, tá ligado que para tirar essa nota de média não é fácil não, cara. Ele já tem conhecimento em matemática, pelo menos mínimo. É que a questão é que na faculdade, simplesmente, principalmente na faculdade pública, não se tem uma preocupação pedagógica. O professor não tem, muitas vezes, essa preocupação de os alunos estão indo bem, eles têm algumas dificuldades, entende? E isso faz com que a pessoa passe por um moedor de carne, certo?
E você vê que tem pessoas, 42%, que passam por esse moedor de carne. O que acontece é que tem pessoa, tem outros problemas estruturais que vão fazer com que essas pessoas não consigam passar por esse moedor de carne. Então, essas pessoas não têm condição de só estudar, elas têm que trabalhar e fazer faculdade. Essas pessoas moram. Eu posso falar de N motivos, certo? Materiais. Essas pessoas moram longe e demoram muito no trânsito, não conseguem ter acesso à educação, moram em ambientes de violência. Então, você facilitar a disciplina não é necessariamente dar um empurrãozinho. E essas mudanças passam por conselhos e tudo mais. Você vai dar um empurrãozinho. Não, você pode ter um olhar mais humano, você pode desenvolver, você pode mudar o currículo para eu ter matéria de matemática básica, por exemplo, no começo. Ó, todos os alunos vão ter matemática básica antes de ter cálculo, porque aqui a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai reforçar. A mudança para facilitar uma matéria não passa por empurrar a pessoa. Só que o que acontece? Para a empresa que vai contratar no final, eles sabem que existe esse problema agora. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que exista um aluno negro muito bom de matemática, um André Rebouças da vida, que é muito bom de matemática e coisa e tal, e ele entrou por cotas, mas ele não tem problema com isso não, ele consegue passar em tudo lá, passou em cálculo e coisa e tal. Chegou no final do curso, ele deveria ser tão bom quanto qualquer outro ali, porque terminou o curso na UFRJ. Agora, se eles estão refazendo a questão do cálculo para ajudar o pessoal negro a passar de ano, repara o que vai acontecer com o pessoal na hora da contratação. As pessoas vão olhar e falar: ah, você formou na UFRJ? Ah, eu só. Não é para ajudar o pessoal negro, é para ajudar todo mundo. A questão é que a matéria reforça de que eu tenho uma disparidade entre negros e brancos, mas eu tenho 70% de reprovação da turma toda. Certo? Uma turma de 40, onde, sei lá, 10 são cotistas, 70% desses 40 estão reprovando. E não é 100% dos cotistas. Reconheceu que 70% de reprovação. Esse dado aqui é sobre conclusão do curso, não sobre o cálculo. Então, não está falando só sobre ajudar os alunos negros. Está falando sobre ajudar todos os alunos, em especial os alunos negros, porque eles têm uma dificuldade maior ainda. Certo? Lembrando que alunos negros podem entrar na ampla concorrência também, se ele quiser. Ele não necessariamente vai usar a cota racial. E ele vai fazer parte desses 70%. Cara, verdade. Vamos ter um papo aqui, né? Pô, gente, que trabalho é esse que, tipo, olha, não, o senhor realizou cálculo de maneira correta? Pô, parceiro. Meu, eu tive um professor no cursinho mesmo que ele, tipo, ele mesmo fala, ele mesmo, não era zoeira, mas ele mesmo falava, tipo, ele dava aula de matemática, era excelente, excelente professor. Ele era formado em engenharia mecânica, se eu não me engano. Ele trabalhava com usina de energia, uma parada assim. E ele me falava na aula: ô, faz essa conta aqui pra mim, porque eu não lembro de cabeça. No meu trampo eu só uso calculadora. Pô, você acha que no trampo você usa. Claro que alguns você vai usar, mas, pô, você tem ferramenta de cálculo, você pode aprender. Se você sabe como funciona, você não precisa saber fazer na mão uma derivada. Você tem que saber onde aplicar, você tem que saber como fazer. Você não tem que ser pô, fazer a regra com que é ler hospitale, né? Só lembro disso das aulas de cálculo que eu tive. Pô, ninguém sai decorando o cálculo inteiro, além do professor de cálculo e do cientista de cálculo que faz matéria de cálculo, pô. É só pra você ter uma noção matemática de onde aplicar. Lógico, eu não tô falando contra estudar cálculo, mas eu tô falando que, pô, todo mundo que fez faculdade sabe que tem muitas matérias que você não vai, tipo, usar aquilo especificamente que você estudou. Muita gente passa em matéria que nem sabe a matéria, só decorou. Em universidade tem vazamento de prova. O professor que usa a mesma prova todo ano e vaza a prova e você passa na prova, não porque você estudou. Você estudou porque a prova é vazada. Isso acontece. Então, pô, falar que no trabalho. Pô, isso é fazer. Não existe esse negócio de. Ah, no trabalho o cara vai olhar para um FRJ, né?
Lá eles estão ajudando os negros a passar em cálculo, né? Não vou te contratar, não. Porque lá estão ajudando a passar em cálculo. Pô, mano. A pele Primeiro que coitado dos engenheiros, né? Nem estão fazendo entrevista, assim. desse tipo e, A engenharia, se tem uma coisa que tá sofrendo com a crise no Brasil, é principalmente engenharia civil, né? caramba, é sinal que o cara foi ajudado para passar, não tem a mesma capacidade. Repara como é que esse tipo de coisa que foi feito em tese para ajudar a combater o racismo acaba provocando esse tipo de problema, né? É o problema que não fecha, né? Se você contrata, se você chama para a universidade as pessoas que passaram na nota, que tiveram a melhor nota, não tem problema, porque vai ser todo mundo capacitado. Eu brincava disso com o Vai, pessoal. vai ser todo mundo capacitado. Nem existe decoreba no vestibular. Vestibular é uma prova, caramba, teste de inteligência maravilhoso, né? A gente, como professor, nem fica inventando musiquinha, né, pra decorar a matéria, inventando regras pra você decorar. De vestibular é sobre conhecimento. Pessoal no FRJ, né? Porque você sabe, quando você entra na faculdade também, tem o pessoal que passa mais fácil nas matérias e o pessoal que fica para trás. Eu era da turma que ficava para trás, né? Nunca consegui facilidade, sempre tive que me esforçar para caramba para passar na coisa. E aí é curioso, porque eu falava pro pessoal, né, que aquela turma ali que tem um pessoal muito inteligente, o pessoal mais ou menos, o pessoal que fica para trás, que acaba, muitos desistiram também, né? É, é, embora você tenha aquilo ali, se você olhar a história pregressa da minha turma, era todo mundo CDF na escola. Todo mundo tirava notão no segundo grau. Aí passou para o FRJ, aí no FRJ você tem de novo essa distribuição. A distribuição não muda, você continua tendo o CDF entre o CDF ali na UFRJ, entendeu? Enfim, é curioso isso, né? Agora, o que acontece? Se você relaxa o padrão de entrada, você cria uma coisa fora do padrão, né? Relaxa o padrão de entrada. Relaxa o padrão de entrada. Ou tá entrando qualquer pessoa agora na faculdade, né? Deve Reflete automaticamente aqui. O pessoal tem mais dificuldade de passar. Tem mais dificuldade de passar porque é negro? Não, não é. Os caras têm tanta capacidade de matemática quanto branco, quanto japonês, quanto indiano, quanto qualquer coisa. O que faltou é a formação anterior, antes de chegar. E por isso eles não podem se formar, tipo, o cara passou em todas as matérias, fez todas as coisas, já tá no estágio, já fez o TCC. O cara tá com dificuldade em cálculo, você vai fazer esse cara jubilar porque a matéria de cálculo é inferno? Quem tá errado é o cara ou a matéria que é o inferno? Pô, 70% de reprovação, mano. 70% de reprovação. Na faculdade. E aí o que eles vão fazer é que eles vão empurrar com a barriga de novo. Essa coisa de entrar por cota já é um empurrão com a barriga, né? Ou seja, o pessoal tem uma formação mais fraca antes, então vamos baixar o critério para eles, né? E tem lá a entrada por cota, o pessoal entra na faculdade na expectativa que vão chegar na faculdade e vão recuperar esse tipo de coisa. E não recupera. É o que eles estão percebendo aqui. Recupera uma parte, né? Uma parte recupera. O cara, inevitavelmente na faculdade, o cara tem que correr atrás de estudar muito, então ele acaba recuperando um pouco do que ele perdeu, mas não é o suficiente, né? Dá para ver aqui que é um problema realmente, mas o problema não é o cálculo, não é o cálculo que é racista. O problema é muito Ninguém tá falando que o cálculo é racista. anterior, né? Justamente vem lei da formação básica. O Bolsonaro que estava certo nisso. A questão toda no Brasil é investir em formação básica. Isso é o mais importante. Essa frase é muito boa. Acho que o Bolsonaro estava certo. Eu acho que ninguém nunca disse isso no universo. Isso. A questão toda no Brasil é justamente vem lei da formação básica. O cálculo que é racista. O problema é muito anterior, né? Justamente vem lei da Quero ouvir de formação novo. básica. O Bolsonaro que estava certo. O problema é muito anterior, né? Justamente vem lei da formação básica. O Bolsonaro que estava certo nisso. A questão toda no Brasil é investir em formação básica. Isso é o mais importante. Tem que parar com esse negócio de ficar focando em faculdade, em fazer faculdade, então investir em alfabetização. Primeiro ano, segundo ano. Faculdade pra quê, cara? Vocês querem fazer faculdade pra quê? Pô, ninguém quer fazer faculdade. Tá? Vai todo mundo virar Uber, fazer bolo de pote e streamer na Twitch. E podcast também. Tal, Vamos investir nisso. realmente onde surge a dificuldade no aprendizado do pessoal, né? Na aprendizagem do pessoal, da galera, da ralé. Da galera aí. O pessoal aí tem uma dificuldade enorme. Mano,
Ninguém parou de investir em educação básica. A questão é que tu tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Tipo, a pessoa que tá no meio do caminho da educação não vai ter acesso à formação superior porque a educação básica é ruim. Então, pô, cara, você não vai ter, mas o seu neto vai ter. Pô, cara, não é assim, né? É uma faculdade pública. A UFRJ, a USP, todas as federais são faculdades públicas. Pública. Entende? Esse título é uma faculdade pública. Então, todo o povo tem direito a ela. Vestibular já é uma merda. A cota é um jeito de você. Não é um jeito de você combater o racismo. Lógico, é um dos jeitos, mas não é, não é tipo que a cota vai acabar com o racismo. A cota é para combater o racismo, mas também para combater os efeitos do racismo. E, de novo, cota não é só de etnia. Não é só de ações afirmativas para etnia. Também a gente viu necessidades especiais. Eu mostrei no Quero Bolsa, né? Escolaridade, escola pública e tudo mais. Então, tinha uma professora que falava, né? Que a educação é um carro pegando fogo em movimento que você tem que trocar as rodas e apagar o incêndio, né? Que é isso, tipo, a educação tá em movimento, você tem que trocar as rodas, porque o pneu tá furando, o carro tá pegando fogo, você tem que apagar o incêndio. Então é isso, você tem que mexer na base, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que estão passando por essa base ruim, elas precisam ter os seus direitos garantidos, porque apesar da piada do engenheiro que vai virar Uber, uma formação superior a gente sabe que dá acesso a conhecimento, dá acesso a mais a contatos, dá acesso à formação, dá acesso a empregos. Universidade pública tem muitas empresas fazendo palestras, fazendo ações, você consegue estágios de verão, consegue intercâmbio, consegue bolsas. Então a gente sabe que a formação superior não é perfeita, certo? Mas é melhor do que essa pessoa vender belo de pote, fazer stream e fazer dropshipping, certo? É mais seguro. Deveria ser mais seguro que tudo isso. Então você tem que ajudar essas pessoas a conseguir ter acesso a isso. Só que a gente consegue dar acesso a ela, só que a gente percebe que tem um problema, tem um método engessado. Você acha que essas 99% de pessoas brancas que passaram e se formaram no curso de cálculo manjam tudo de cálculo? Pô, vamos ser ingênuos, sabe? Não vamos ser ingênuos, né? Não é isso que determina um melhor profissional da engenharia. Não é que determina o André Rebouças era um genial porque, pô, ele era gênio em, em cálculo, né? O cara, mano, quer se formar engenheiro, conseguir um emprego bom, conseguir manter a sua família e tudo mais. E às vezes a matéria de cálculo ele nem vai usar na vida, nem vai usar. Não é que não usa, né? Eu entrando nesse senso comum do que eu vou usar na minha vida. Não é que o conhecimento tem que ter uma utilidade, mas às vezes ele nem vai utilizar daquela maneira. Será que a matéria de cálculo precisa ser tão rigorosa assim? Focar nele, decorar regras e aplicar essas regras na prova? Ou será que a matéria de cálculo, com tanta tecnologia, com tanto avanço, não pode ser revista para ser uma matéria que vai ajudar realmente o engenheiro na profissão dele, na pesquisa dele e tudo mais? Sei lá também. Já fiquei. Já. Já falei demais. Enfim, eles vão certamente fazer alguma coisa aqui, tá um monte de gente do PT querendo fazer coisas aqui. Eu temo que isso acabe piorando a situação, como eu expliquei, né? Porque vai Tem um acabar. monte de gente do PT aqui. Pô, tem só uma. Coitado, tem só. Só Eika Takimoto. Não tem um monte de gente. Calma, calma. É que eu falei sei lá, né? Porque, mano, cansa demais esses papos, sabe? Pô, velho, 2023, cara. E a gente nesses papos, tá ligado? Acabar evidenciando esse tipo de problema que você tem formandos de qualidades diferentes no final das contas. Eu não sei qual vai ser a solução que eles vão dar, né? Pode ser que a solução seja, sei lá, diminuir a nota de corte ou facilitar o cálculo, não. Mas aí, olha só, aí vai prejudicar todos os formandos da engenharia, né? Porque o pessoal, no final das contas, é, é, o fato de você ter passado numa aula de cálculo, mesmo que você não use o cálculo, significa que você tem a capacidade de organizar seus pensamentos, de consultar
a fórmula, fazer integral, saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Essa ideia de que muita gente até fala assim, ah, mas eu nunca usei a fórmula de Bhaskara, nossa, aprendi, nunca usei isso e coisa e tal, e é uma ilusão que você está tendo, porque o fato de você ter aprendido fez com que você entendesse como é que funcionam relações matemáticas, fez com que você entendesse como é que você faz para calcular aquela coisa ali, então sim, você acaba usando mais fácil, você percebe isso ainda mais quando você entra no cálculo da engenharia, que você tem um monte de fórmula maluca lá, bem mais avançada, né? Cálculo diferencial, integral, coisa e tal, Stokes, Green, enfim, Maclaurin, série de Maclaurin, putz, deu até uns pesadelos aqui agora. E o fato de você ter que lidar com isso com muito tempo acaba te dando facilidade em você lidar com números de forma geral, né? Mas enfim, a solução de investir nos primeiros anos, né, no início, na base, eu acho que me parece mais certa. Mas E enfim, uma coisa não impede a outra, sabe? Né? E aquilo, eu até, eu não acho que o cálculo te dá um, pô, agora você raciocina logicamente porque você entende cálculo. Não, não é isso. Eu acho que não é bem por aí. Mas eu concordo com essa questão de, não do jeito que ele falou, né? Não acho que faz você ter um raciocínio melhor, mas a questão é, não é a fórmula de Bhaskara que você não vai usar na sua vida. É que a questão é que a fórmula de Bhaskara ela não tá contextualizada, né? Ela não faz sentido para você, porque a gente aprende as disciplinas na escola de uma maneira descontextualizada, que é a disciplina pela disciplina, né? Então a fórmula de Bhaskara pela fórmula de Bhaskara. O professor não explica no seu contexto, na sua vida, como que isso é utilizado no cotidiano, como a gente pode enxergar isso no cotidiano. Então isso faz com que a gente não enxergue validade nisso, né? parece que o Brasil já se comprometeu com essa coisa de bolsa mesmo, de cota, né? Enfim. Não é isso, né? Cota é ruim. Oh, nossa, que frame maravilhoso, hein? Esse frame aqui deu do lado do símbolo do Zancap aqui. Ficou. Nossa, mano. Um vídeo de 9 minutos pra reagir virou um vídeo de meia hora de eu falando. Por que que eu faço isso? Jesus Cristo. Peço desculpas. Mas é isso então, né? A solução é acabar com a cota e investir na educação básica. Como se uma coisa anulasse a outra. Como se a gente não pudesse fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Quem gostou, não esquece do curtir, me ajuda muito. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Não se esqueça do comentário. Não se esqueça de compartilhar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.